Apocalipse dos Deuses, capítulo 11, foi bem interessante, foi bem divertido. Eu diria que foi o capítulo mais da hora até agora. Ultimamente, esse mangá tem tido capítulos bem legais. Tá se superando. Não tá apenas divertido, porque pra mim sempre foi divertido. Tá ficando bom de verdade. O problema são as lutas, basicamente, que são muito curtas. Que é um grande problema, porque o mangá é de luta, né? Então, se a luta é ruim, o mangá inteiro é ruim, basicamente. Mas, enfim, a situação do Wukong com o dilema dele no capítulo passado foi bem divertido, foi bem legal. Eu gostei bastante daquilo e agora tá tendo algo que eu gosto mais ainda, porque é algo que eu sempre quis ver, que nunca foi feito em Shumatsu. Sempre deu indícios que ia acontecer com Buda, com Loki, com Odin e Beelzebub, mas nunca aconteceu de fato, foi apenas farpas trocadas. Agora sim parece que vai acontecer de verdade. Ou melhor, já aconteceu e vai acontecer de novo. Aconteceu com Belial, só que não mostrou, e vai acontecer agora com Indra. Vamos ter uma luta fora do torneio, o que é algo inédito e também muito da hora. Não é só uma luta normal, é um 2 contra 1 ou 3 contra 1, depende, vamos ver, vamos analisar. E sem dúvidas esse é o capítulo do Indra, o deus do trovão. O cara é foda. O pulmão preto brilhou muito, vai brilhar ainda mais no capítulo 12, anotem. Mas nós começamos exatamente de onde paramos, o Wukong anunciando que vai cancelar o Ragnarok, se ele vencer o torneio. E como eu já falei antes, infelizmente isso não tem impacto nenhum, porque nós sabemos que o Ragnarok não é cancelado. O peso que isso deveria ter pra narrativa não existe, porque nós sabemos que não vai acontecer isso. Mas sinceramente, o especial aqui, o foco aqui é ver o Wukong falando isso, é ver o Wukong passar por tudo que ele passou e chegar até esse momento em desejar isso, em anunciar isso pro mundo. Não tem peso na narrativa porque nós sabemos que o Wukong não cancela o Ragnarok, então nós não temos aquele mistério de será que o Wukong vai vencer o Apocalipse e cancelar o Ragnarok? Nós sabemos que não vai acontecer isso, então acaba ficando raso isso. Mas o foco aqui é a evolução do Wukong mesmo. É essa mudança, essa evolução do personagem do Wukong. Essa mudança que levou ele a agir dessa maneira, a sorrir assim depois de tanto tempo. É algo legal pra ele, é algo interessante e eu gostei bastante. Me convenceu de que o Prometeu realmente mudou ele com sua fala, me convenceu o dilema dele, a dor dele, situação merda que ele tava, eu gostei. Sem dúvida o Wukong é meu favorito até agora do torneio. E o Prometeu vem logo depois. Embora ele seja um bucha em questão de luta, o personagem do Prometeu é muito da hora. Enfim, nós vemos agora dois personagens novos que não vão durar muito tempo. Eles são os parceiros da Bia e do Kratos, que apareceram em capítulos anteriores. Eles são os 4 subordinados de Zeus. E na mitologia, eles são tipo uma guarda divina dos Zeus. É tipo os caras mais fiéis aos Zeus, tá ligado? Mas aqui, eles são uns bucha, infelizmente. Zelos e Nick, ou Nike, se preferirem, né? E os dois estão muito preocupados com essa situação do Wukong e de outras figuras que possam vir e surgir e causar tanto caos quanto o Wukong pode causar e já tá causando, né? Porque esse é o problema dos deuses exteriores, dos Outer Gods, os deuses de fora. Eles são imprevisíveis, desconhecidos, perigosos, rebeldes e muito mais. E eles estão cagando pras regras. E o Zelos não gosta disso e da maneira como o Zeus age. A Nick também comenta, cara, se o Zeus quisesse resolver isso, ele resolveria com palavras apenas, porque se o Zeus falar, vão fazer. E se não obedecerem o Zeus deita todo mundo na porrada, é simples. Porém, ela sabe, e o Zelos também sabe, que o Zeus não é assim. O Zeus gosta de confusão, o Zeus gosta de caos. Mas sabendo disso, que o Zeus não vai fazer nada a respeito disso e vai deixar a coisa rolar, eles vão tomar atitudes por si mesmos em nome do Zeus. Mesmo que isso seja matar participantes do Apocalipse. E o que eles fazem? Eles mandam soldados divinos atrás de um cara específico. Belial pediu pra morrer, né? Mandou os caras pra morte. E foi o que aconteceu. Chegando lá onde tava o Belial, no corredor onde leva pro quarto dele, inclusive ele tava no setor dos gregos, o que é bem interessante. Ele invadiu lá o setor dos gregos e ficou assistindo a luta do Cronos e do Zeus da Titanomaquia, uma espécie de anime, tá ligado? Dentro do mangá. E é bem bonitinho as imagens que aparecem da luta. É bem legal, gostei desse traço, achei bem divertido. E o Cronos tá com o cabelo do Gaio do Street Fighter ali, tá ligado? E o Zeus parece o Ryu, talvez o Ken. Talvez uma referência a Street Fighter aí, cara. Enfim, o Zelos chega lá, querendo resolver a porra toda. Quer saber? Esses caras vão dar problema. E se o senhor Zeus não vai fazer, eu vou fazer em nome dele. Depois eu me acerto com ele. Beleza, ele foi lá tirar satisfação com o Belial. Primeiro, por ele ser o Belial. Segundo, por ele ter massacrado os soldados divinos que foram enviados. Mas isso que me pega, tá ligado? Tu manda os caras ir lá pra prender o cara, pra deter o cara. E o Belial mata esses soldados. E tu fica puto. Ele conhece o Belial, ele sabe do que ele é capaz. O que ele esperava que acontecesse? Que o Belial ia falar, ah, tô preso, né, cara?
tem 100 soldados divinos aí? Óbvio que não, ele massacrou todo mundo, deixou eles atirados no corredor, sujou o palácio dos gregos e foda-se, ele tá cagando pra qualquer coisa, ele não se importa com nada. E o Zeus tá puto, como ousa cometer tal barbaridade no palácio dos gregos? Você não será perdoado. E o Belial fala, perdoado, cara? Como assim perdoado? O Belial levanta puto, dá um blitz nele, porque olha só, ele tava sentado aqui e ele apareceu na cara dos Elos muito rápido. A situação do Belial é o seguinte, ele ama ser livre. E ele diz pros Elos que algo como perdoar, ser perdoado, controlar ou ser controlado, não existe pra eles deuses. Deuses fazem o que eles quiserem, quando eles quiserem. É assim que funciona a mente do Belial. Essa é a filosofia dele, e ele impõe essa filosofia em quem tenta peitar ele. E esses dois idiotas tentaram peitar ele, e ele fudeu com eles. É isso que faz dele um deus exterior, um deus perigoso. Ele é o deus exterior que, devido ao extremo grau de perigo, foi proibido de terem contato com ele. Por isso, ele é chamado de deus exterior intocável. Tão perigoso que qualquer contato com ele foi estritamente proibido. E o que esses dois imbecis fazem? Vão lá tentar incomodar o cara. E eles sabem quem ele é. E foi o que aconteceu. O Belial matou eles. Pelo menos é o que deixou a entender que aconteceu. Porque não mostrou de fato o Belial matando eles. Mostrou esse quadro branco e sangue espirrado. Eu deduzo que o Belial matou eles porque se o Belial matou os soldados divinos, ele vai matar eles também. O Belial não é um cara clemente. Ele é o deus demônio. A seguir temos os hindus, o panteão mais saudável de Shumatsu. Sério, todos eles são legais um com o outro, cara. São muito bonitinhos. Comentando sobre o Zuki, Brahma fala que ele é o deus exterior injusto, mas também é chamado de deus assassino. E o kanji aqui usado é Ansatsu Shin. Ansatsu é literalmente assassinato, mas a definição de Ansatsu é matar secretamente uma pessoa específica. Ou seja, o assassino aqui não é um assassino normal, é um Hitman. Vocês estão ligados à série Hitman dos jogos? É basicamente isso que o Zuki e os outros 3 deuses chineses que são do grupinho deles são. Eles são 4 Hitmans, assassinos de aluguel. Os 4 deuses chineses são isso, são executores celestiais. E o Zuki é o líder deles. E eles perguntam ao Shiva o que ele acha das chances do Indra contra o Zuki. E ele diz, sei lá. Os hindus ficam incomodados com a resposta do Shiva, mas ele continua falando, né? Porque interromperam ele. Eu nunca lutei contra o Indra. Quem lutou foi o Rudra. Então eu não sei o quão forte ele é. Mas o que eu posso dizer é, se vocês acham que o Indra ainda é o mesmo daquela vez quando perdeu, vocês são malucos. Ou seja, o Indra treinou, ficou bem mais forte desde sua derrota contra o Rudra. O que é bom, é necessário, ele precisava disso. E falando nele, a próxima cena é com ele. Ele é interrompido pelos corredores dos lutadores por Baihu, um dos colegas, amigos, assassinos do Zuki. E ele o desafia, pedindo desculpas por fazer isso logo antes da sua luta. Ele o chama de Vritrahan Indra, dizendo que ele é famoso até no ramo dele, se referindo, é claro, ao mundo dos assassinos. E esse Vritrahan é bem interessante. Na mitologia hindu, Vritrahan é um apelido do Indra, é um dos títulos dele. Vitra é um Ashura, um demônio, e Han é matar, destruir. Portanto, Vritrahan significa literalmente matador de Vrita, ou Vitra. Mas quem é Vrita? Ele era um poderoso Ashura, um demônio que a princípio possuía um corpo de dragão serpentino, tipo aqueles dragão chinês. E ele bloqueava o fluxo das águas do mundo, prendendo os rios. Indra, com seu raio Vajra, o derrotou em uma batalha épica, libertando as águas e restaurando a ordem cósmica. Por esse feito, ele recebeu o título de Vritrahan, ou matador de Vitra. Porém, o kanji dessa palavra está escrito Jakatsuken, que pode ser traduzido literalmente para punho matador de serpentes. Obviamente, uma referência a ele ter matado Vitra. E também pode ser algo relacionado ao estilo de luta dele, já que Baihu iniciou a conversa apelando ao seu lado artista marcial. Então, o Indra provavelmente usa um estilo de luta marcial com este nome, o que eu achei bem da hora, bem legal. Enfim, continuando, o Baihu apela novamente para o lado marcial do Indra, mas ele não dá muita bola e mete, tá, quem é tu? O Baihu falou pra caralho e o Indra nem fazia ideia de quem era o cara, ele tá tirando onda com ele, é muito legal, é muito bom. E aí ele fala o nome dele e o Indra diz, beleza, e o cara que tá atrás de mim, quem é ele? E se revela o Xuan Wu, que diz que ficou surpreso que o Indra notou ele, mesmo ele tendo ocultado sua presença. Mas o Indra diz que ele oculta a presença dele tão bem quanto ele deve limpar a bunda, porque foi uma merda, ele ocultou que nem a cara dele.
E, cara, essa cena do Indra notando ele atrás do pilar foi muito da hora. Cara, eu tô adorando essas cenas dele, tá muito bom. Tá hypando muito o personagem. Bom, o Baihu e o Xuan-Wu, eu vou chamar de Tigre e Tartaruga, tá? O Tigre e a Tartaruga cansaram de bancar os desafiantes em nome das artes marciais, cansaram de fingir que são isso, e decidiram agora agir como assassinos de fato. E ambos avançam contra o Indra. E temos essa página deles, e eles dizem que o estilo de agir dos 4 deuses assassinos é vale tudo. Esse é o método deles. É assim que eles fazem as coisas. Qualquer coisa é permitida. Trapaça, artimanha, tudo vale para os assassinos. E o Indra joga o cigarrinho dele fora, sorri e manda: beleza, vem pra cima. Cara, o Indra é muito foda, mano. Ele é muito bravo. Não dá. Não tem como tu não torcer pra ele. Mas antes de irmos pra outra cena, eu queria dizer que esse carinha tartaruga aí, ele tá muito diferente de antes. O design dele parece que mudou de 8 pra 80, cara. Ele parecia mais jovem, mais infantil, tinha um corpo menor. E agora ele tá todo alto, magricelo. Muito feio ele. Ele tava mais bonito antes. Mas enfim, problema do design, né? Da arte. Que a arte desse mangá é bem mediana, né? Tem momentos que ela tá bem bonita, mas tem momentos que ela peca bastante. Que o corpo fica desproporcional, como agora, por exemplo. A próxima luta está prestes a ser anunciada e o Ares passa vergonha novamente e tenta disfarçar. E o Zeus diz pra nós que o deus exterior injusto também é chamado de profissional divino ou celestial, pois ele sempre faz de tudo para cumprir seus trabalhos. E a taxa de conclusão das missões dele é de 100%. Ele nunca falhou em uma missão. E para ele cumprir o que lhe foi mandado, ele usa qualquer meio necessário. Vale tudo. Tudo é permitido para um assassino. E ele vai entrando na arena. Porém, a juíza anuncia para todos que o Indra não está conseguindo ser contatado. Todos ficam surpresos enquanto o Zuki tá lá, tranquilão, como se soubesse o que tá acontecendo. E é claro que ele sabe, ele é um covarde. E ela continua dizendo que se o Indra não aparecer dentro do tempo estipulado, ele será desclassificado. Mano, o Zuki comprou a porra da juíza. Vale tudo para o Zuki e os executores celestiais. Até mandar seus amigos impedirem que seu adversário lute. Sinceramente, eu nunca me incomodei com as atitudes do Jack, a malandragem dele, e nem me incomodei com as provocações do Loki, por exemplo. Ambos são safados, mas o Zuki tá fazendo aqui uma coisa de covarde. O Zuki é um covardão, tá peidando pro Indra, sabe que não vai tancar o deus dos raios e mandou os amiguinhos dele fazer o serviço pra ele. Mas é claro que o Indra vai solar os dois e o Qinlong tá escondido em algum lugar que vai tentar pegar o Indra de surpresa, mas não vai adiantar. O mano Indra vai deitar os 3 na porrada, vai levar os 3 lá pra arena e falar: toma teus amigos aí, ó filho da puta. E agora é tu o próximo. Ele vai chegar lá sim, tenho certeza, vai chegar. E vai arrastar a cara do Zuki no chão e vai ser lindo. O Indra vai ter derrotado 4 deuses, tá? 4. Eu não sei se vai acontecer isso, tá? Mas seria muito foda. A aura, o respeito que o povo tem pelo Indra, se ele fizer isso, vai subir pra caralho. O Indra entrou nesse torneio como um cara qualquer. E se ele fizer isso, porque tipo, ele perdeu pro Rudra. O Rudra não é nível Ragnarok. O Zero ganha do Rudra, pra vocês terem uma noção. E o Indra perdeu pra ele. Se o Indra fizer isso, vai subir muito o crédito do Indra. E ele treinou e isso é muito importante. Tô ansioso pra ver o que o Indra vai fazer. Mas enfim, pássaro vermelho é o caralho, tá mais pra galinha. Covarde pra caralho, tá? Nem o Jack nem o Loki seriam capazes de tamanha falcatrua. Porque o Loki e o Jack, eles têm as artimanhas deles, eles têm as estratégias sujas, mas eles fazem dentro da arena. Zuki é uma vagabunda que tá com medo do Indra. Continuando, os deuses hindus suspeitam que tá rolando alguma merda. E realmente tá. Mas o Shiva tá tranquilo. É o Indra. Olha a confiança que o Tenkaichi tem no Indra, cara. O Shiva fala: tá tranquilo, cara. Fica relaxado. É o Indra, cara. É o Indra. Ele vai na conta. E ele se lembra de quando o Indra estava para lutar contra o Rudra. Ele olhou pro Shiva e falou: tu não vem também? Mesmo se for 2 contra 1, não faz a menor diferença para mim. Puta que pariu, cara, o Indra é muito foda. Não dá. Ah, mas ele ia perder, sim. Não importa, foda-se. Ah, mas se ele perdeu contra o Rudra, ele também perderia contra os dois. Sim, mas não importa. O que importa aqui é a atitude de não se importar, tá ligado? Tipo, não importa se tu perdeu ou tu venceu. Se tu vai perder ou tu vai vencer. O culhão de olhar pra cara dos dois e falar: vem os dois junto. Eu não me importo. Isso já levanta muito a moral do personagem. Isso já demonstra muito sobre quem ele é.
E olha só, vejam a diferença entre o Zuki e o Indra, que está sendo estabelecida aqui. O Indra ia lutar 1x1 contra o Rudra e falou pro Shiva: tu não quer lutar também? Não tem problema, luta os dois juntos, eu aguento. E o Zuki, que ia lutar 1x1 contra o Indra, mandou os amiguinhos dele pegar o Indra num canto e encher ele de porrada. Vocês estão entendendo a diferença aqui? De um homem e de uma galinha? O Indra é a definição de tu e mais quantos? E o Zuki é aquele moleque que fala que vai brigar contigo na hora do recreio e chega lá e tá ele mais 3 junto, porque ele sabe que ele não vai tancar no X1. Ele é um covarde. Essa é a diferença do homem, Indra, e da galinha, Zuki. Deus dos raios, periquito vermelho. O Indra é foda e ele vai pra cima dos dois, de punho erguido, preparado pro combate, e o capítulo acaba. Eu acho que esse foi o melhor capítulo de Apocalipse dos Deuses até agora, porque ele fugiu bastante da fórmula, e isso é bem interessante. Me lembrou um capítulo de Kengan Ashura. Isso é um baita elogio, tá? Porque Kengan Ashura, ou o Ômega não li na verdade, é muito bom. É, pra mim, o melhor mangá de Battle Arena que existe. E é isso que eu gosto do Apocalipse dos Deuses também. Nós aprendermos mais sobre os deuses. Nós vermos mais sobre eles. Porque no final do dia é pra isso que o mangá tá aí. Pra ensinar mais a gente sobre os deuses. Para quando eles aparecerem na história original, dá pra meter eles logo em um plot muito da hora. Sem precisar desenvolver, sem precisar perder tempo apresentando quem é ele, o que ele faz, como é que ele chegou até ali. Nós sabemos quem eles são, nós vimos ele naquele outro mangá. E eu não gosto muito de tu ter que ler um mangá pra entender o outro, mas em alguns casos é o que acontece e tá tudo bem. Quando eles aparecerem na história original, não vai ser preciso estabelecer eles, introduzir eles, colocar um flashback pra eles, tipo, vai estar tudo ali já. Nós já vamos ter conhecido eles, nós já vamos ter conhecido uma penca de personagem novo que nós queremos ver na história original, porque nós queremos ver eles bem desenhados. Nós queremos ver os caras que a gente tá gostando do Apocalipse dos Deuses no mangá original, porque a gente quer ver eles bem desenhados. E é por isso que eu gosto de Apocalipse dos Deuses. Não é uma maestria narrativa, não tem luta boa, mas tem personagens interessantes. É isso que eu quero. Eu quero ver eles no original também. Mas é isso para esse capítulo. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, aquela coisa toda. Leia meu Ragnarok, que inclusive tá voltando. Vai sair capítulo semanal logo logo. Mas é isso daí, beijo pra vocês, se cuidem, até a próxima.